Pois é, pessoal, eu tenho TDAH. Exatamente. Hoje em dia tá tão difundido, tantas pessoas falando sobre isso, né? E eu dou graças a Deus por isso. Porque graças a esse fenômeno que a gente observa hoje na internet, de tanta gente falando de neurodivergência, eu pude identificar a minha. Então, quero te contar a história do meu TDAH, como foi a possibilidade do diagnóstico, tá? Porque, na verdade, o meu diagnóstico ele foi tardio. Hoje eu tenho 51 anos e recebi o diagnóstico há menos de 2 anos, ou seja, eu vivi aí mais de 49 anos sem saber que eu era TDAH. E por quê, né, que isso aconteceu? Bom, primeiro porque há algumas décadas atrás não se falava tanto de neurodivergência como é falado hoje. Nas escolas não tinha essa formação, né, tão importante dos professores, dos profissionais, para identificar ali na criança possibilidades de neurodivergência. E eu costumava brincar até um tempo atrás. Eu fui aquela criança sonho de consumo de todo pai, toda mãe, todo professor, porque era quietinha no meu canto, não dava trabalho algum e tirava boas notas. Então ninguém nunca parou para olhar as dificuldades que eu tinha. E quais dificuldades eu tive na infância devido ao meu TDAH? Porque assim, cognitivamente eu não tive nenhum grande prejuízo. Eu conseguia tirar boas notas, tanto que hoje eu tenho 2 graduações. Entretanto, o meu prejuízo, ele era muito a nível de desatenção. Ele era muito a nível de socialização. Eu era muito quietinha, aquela criança que estava sempre no cantinho. E eu era feliz, assim? Olha, eu não posso dizer que eu era infeliz, mas haviam diversos suportes que eu precisava e não sabia que eu precisava porque eu era uma criança. E esses suportes, eles me fizeram falta sim, tá? Como, por exemplo, na socialização. Eu tive muita dificuldade, tanto que eu era criança sempre quietinha, tímida, no meu canto. E eu lembro que eu era muito pequena, eu já sofria, porque eu queria brincar com crianças, mas eu estava sempre sozinha. Bom, esse foi um dos principais sofrimentos que eu tive e que, se eu tivesse recebido o diagnóstico na infância, de alguma forma eu teria tido algum suporte, alguém teria me ajudado, né? Hoje em dia existem nas escolas, até nas famílias mesmo, porque hoje tem muita informação na internet, então as crianças hoje em dia elas têm uma possibilidade muito grande de ser diagnosticadas e receber o suporte que precisam, né? Bom, mas consegui sobreviver, cheguei até aqui. E gostaria de colocar uma informação então sobre o TDAH. Existem tipos de TDAH. Algumas pessoas acreditam que tem só um tipo. Não, aí é falta de informação. O TDAH,
ele não é só aquele que é muito agitado, não para no lugar, não consegue prestar atenção na professora, então não consegue tirar boas notas. Não, esse é um dos 3 tipos. Então, tem o TDAH, que é esse muito hiperativo. Tem o TDAH predominantemente desatentivo, que era o meu caso. Eu nunca fui uma criança agitada, muito pelo contrário, eu era a criança a boazinha, a obediente, mas a minha mente estava lá no mundo da lua o tempo inteiro. De alguma forma eu conseguia tirar boas notas, mas a minha mente estava sempre no mundo da lua. E um terceiro tipo, que é quando é um misto desses dois, o hiperativo e o desatentivo. Bom, e você sabia disso? Que existem tipos de TDAH?